ושוטרים תיתן לחברות שעריך אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק. Juízes e policiais designa para ti em cada uma das tuas tribos, em todas as tuas cidades, que o Eterno teu Deus te dá, e julgarão o povo com reto juiz, com reto juízo. Nome da paraxá, Shoftim. Shoftim, juízes. Shoftim. E Shoterim. Shoterim está ali junto com juízes, que são policiais. Então nós vamos ver a necessidade de não somente ter juízes, mas também policiais. Aqueles que executam aquilo que foi determinado pelo juiz, que foi determinado pela interpretação da Torá. Então, essa paraxá, ela vai falar sobre juízes e seus atributos. Nós vamos ver a mitzvot de estabelecer instrumento de justiça em Eretz e em Galut. Isso é estabelecer instrumento de justiça, são esse sistema de ver na Torá o que Hashem, nosso Deus, determinou para que a gente pudesse cumprir de acordo com a justiça que o Eterno estabelece, e estabelecer um tribunal de justiça. E também um sistema onde teria policiais também para executar ou execução daquilo que foi determinado. Um vai aludir à questão da lei, à questão da interpretação, e o outro da ação. Isso acontece conosco também, porque nós também temos que julgar a si mesmo. Procure o homem dentro de si a verdade e haja conforme aquilo que está sendo determinado. Yaakov, no livro de Yaakov, na Brit Hadashah, diz que não sejamos somente ouvintes da lei, mas praticantes da lei. Então cada um tem que ser o seu próprio juiz e cada um também tem que ser o seu próprio policial. Nós temos que, para entender como nós vamos andar, como vamos nos dirigir, nós temos que estudar a Torá. Precisamos escutar a justiça, para depois poder andar conforme os caminhos do Eterno. É por causa disso que nós falamos Torá e Mitzvot. Torá quer dizer todo o ensinamento que está na Torá, inclusive na Brit Hadashah. E Mitzvot? Mitzvot são mandamentos. Mandamentos não salvam. Mandamentos é para o quê? Para santidade. Sem santidade ninguém verá ao Eterno, diz assim a palavra. Para permanecer na aliança, nós temos que andar segundo a vontade do Eterno. E como nós vamos saber qual que é a vontade do Eterno? Na Torá. Na Torá, num nível mais abrangente, que envolve todas as escrituras, inclusive Brit Hadashah. E ele diz aqui para estabelecer um Beit Din. O que é Beit Din? Beit quer dizer casa, Din quer dizer julgamento, uma casa de justiça, de julgamento. Um Beit Din, ele é um tribunal judaico da comunidade, que ele pode ser composto no mínimo por 3 juízes. São 3 juízes. E eles vão ver na Torá qual que é o direcionamento do Eterno para poder julgar casos como corriqueiros no dia a dia da nossa comunidade. E é proibido pela Torá um judeu levar um outro judeu em julgamento que não seja um Beit Din. Ou seja, Rav Shaul mesmo fala, não tem entre vós, lá aos Coríntios, não tem entre vós homens sábios e tementes ao Eterno? Vocês têm que pegar e expor, estou fazendo uma paráfrase, expor os nossos irmãos num tribunal de gentios?
Não sabeis vós que vocês vão julgar os anjos? Estabelecer um tribunal de justiça está inclusive inserido nas leis de Noah, nas leis dos gentios. Lá em Bereshit 9 nós vamos ver isso. E a interpretação rabínica também interpreta dessa forma. Porque é impossível nós vivermos em sociedade sem ter uma lei. É impossível nós vivermos em sociedade sem ter um direcionamento. E esse direcionamento é a Torá. Vocês sabiam que o Estado de Israel não tem uma Constituição? A Torá é a Constituição do Estado de Israel, gente. E será isso quando Yeshua estiver aqui, no milênio, reinando, não vai ter Constituição, vai ter a Torá. Isso aqui é a Constituição. Baruch Hashem. Por isso que nós somos totalmente contra a interpretação de muitos dizem que essa Torá já passou, isso... Infelizmente nós ouvimos isso. Então o Beit Din, ele é um tribunal judaico, no mínimo 3 pessoas. Nós vamos ter o Sanedrim. O Sanedrim, no mínimo 23 pessoas. Então, esses juízes eles não podiam julgar pessoas conhecidas, parentes. Então, geralmente, a gente vê na tradição judaica, algumas pessoas que levam para ser julgados no Beit Din, às vezes coisas simples, mas eles levam em uma cidade do lado, para que os juízes não conheçam aquelas pessoas que estavam sendo julgadas, uma comunidade próxima. E teve um caso na literatura judaica, lembrando agora, que uma dessas pessoas estava se dirigindo para aquela cidade e no caminho ele estava passando por uma ponte, aquelas pontes antigas de corda, né, que balança, e aquela pessoa estava passando e estava passando uma outra pessoa, um outro judeu. E daí quando ele estava quase acabando, ele quase escorregou, aquele outro judeu segurou ele para ele não escapar, né, não escapar das mãos dele e cair no rio, né? Então ele conseguiu passar. Aí tudo bem. Quando ele foi no julgamento, aquela pessoa lá era um dos juízes. Daí ele se levantou e falou: eu não posso julgar esse caso. Porque quando eu estava passando e eu segurei esse homem, eu ajudei ele. Então eu já tenho algo positivo em relação a ele. Então daí ele sai e entrou um outro juiz para poder julgar. Então não pode ter nenhum envolvimento, porque o juiz tem que julgar de acordo com a reta justiça e não com o seu coração. E da mesma forma nós podemos aplicar a nós mesmos, porque muitas vezes a gente vê a justiça, só a nossa própria justiça, e não vemos o que é justo diante do Eterno. Então nós temos que tirar tudo que não é, que envolva o nosso emocional, para julgar, muitas vezes, a nós mesmos, e olhar somente para a Torá, olhar somente para a vontade do Eterno, porque daí a gente faz a justiça. A gente não pode puxar a sardinha, como, entre aspas, como puxa, como dizem, né? E tem gente que não gosta de sardinha, né? Então puxar outra coisa, né? A gente tem que ter um juízo justo, mesmo quando a gente vê diante de nós. Números 11, 16, foi algo que foi designado pelo próprio Eterno. Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos do povo e seus oficiais, e os traga perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, Moshe, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não as leves sozinho. Aqui foi inclusive na época de Yetro, que é o sogro de Moshe,
que ele viu que Moshe estava sobrecarregado, julgando o povo, vocês conhecem a história. E Jetro deu esse conselho. E o próprio Jetro falou assim: consulte ao Eterno, vê se é certo isso. É bem interessante isso. Tudo que nós temos que fazer, nós temos que consultar, mesmo quando a gente tem uma visão de uma coisa correta. O Eterno tem que dar a última palavra, sempre. É assim que ocorre com o servo e o seu Senhor. O Senhor, Ele estabelece. E o servo obedece. O servo sempre está de acordo com a palavra. O objetivo é estabelecer a justiça e decretar ações cabíveis nos casos julgados. Não somente a justiça, mas indo além disso, tem como meta estreitar os relacionamentos entre os homens e induzir o respeito e o amor e temor às leis da Torá e ao Eterno. Então, além de estabelecer a justiça, estabelecer um bom relacionamento. Porque qual que é o maior mandamento? Amar ao Eterno sobre todas as coisas. Como Yeshua, citando Hillel, falou, e ao próximo como a si mesmo. A justiça, muitas vezes, ela tem que ser feita, mas também tem que ter uma visão sobre o bom relacionamento. Eu acho que o ano passado, agora me veio na cabeça uma ilustração, eu acho que eu já falei isso no ano passado, né, sobre um julgamento, mas eu vou repetir que tem muita gente que não escutou. Um julgamento num Beit Din contemporâneo. Tinha dois vizinhos judeus. Um ele assinava o Estado de São Paulo e o outro não. Só que aquele que não assinava, ele acordava bem cedo, ia lá, pegava o jornal e lia o jornal, depois embrulhava bonitinho, colocava lá e o vizinho pegava. Nossa. Daí o vizinho começou a perceber que o jornal estava meio amassado, sei lá, uma coisa assim. Daí um dia ele acordou mais cedo e ficou na janela. Quando ele viu, ele pegou o vizinho em flagrante, né? Não falou nada. Daí conversou com o vizinho, tudo bem, ficou assim uma coisa meio chata entre os dois, e os dois foram para a sinagoga julgar o caso. Falaram com o rabino, a gente não pode julgar aqui, vai ali na outra sinagoga, e foram lá na outra sinagoga, deu o endereço e tal. Foram os dois lá por causa do jornal, imagina. Daí o que aconteceu? Daí 3 rabinos fizeram um julgamento e falaram assim: olha, faz o seguinte, você paga uma assinatura para ele que não tem. Aí aquele homem ficou indignado. Eu falei, mas como? Ele pega meu jornal, né? E ainda eu tenho que pagar uma assinatura para ele? Ele falou, fala aí, faz isso. Faz isso. Daí ele foi lá e pagou uma assinatura. Porque a partir do momento que você se compromete em passar no Beit Din, tudo que for feito você tem que cumprir. Não vale esse negócio de você entrar ali e é designado você não cumprir. Então não vai. Entende? Então o rabino falou, os 3 falaram, foi para o bem. Entende? Foi para o bem do relacionamento. Aquele vizinho ficou tão feliz com aquela assinatura, que ele se envergonhou, inclusive, né? Mas depois ele comprou um presente que era 3 vezes mais caro do que a assinatura do jornal. E eles viraram super amigos. Então, além de estabelecer a justiça, né, está o objetivo lá na frente, é o bom relacionamento, é o amor entre os irmãos. Se nós tivéssemos isso, né, mais presente dentro do judaísmo messiânico, a gente não ia ter tantos problemas. É um dos ensinamentos judaicos, é julgar sempre favoravelmente as pessoas. Exatamente. Principalmente quando o réu ele é passivo de pena de morte.
Se for unânime que todos os juízes, não pode ser 3, tem que ser o Sanedrim no mínimo 23, naquela época, né? Se for unânime, se todos falassem, olha, realmente ele é digno de morte, estava anulado. Tinha que ter alguém, pelo menos alguém, que falasse, não, ele não é digno. Era muito rígido. Por isso que quando nós estudamos aqui o julgamento de Yeshua, acho que uns 3 anos atrás nós fizemos um estudo sobre o julgamento de Yeshua, nós vamos ver várias irregularidades. Várias irregularidades no próprio julgamento de Yeshua. Porque sem provas, né? E tendo provas, por exemplo, teve provas ali que foi constatado que eles estavam mentindo, né? E na verdade aquelas testemunhas que testemunham sobre um réu e que é descoberto que elas estavam tentando fazer com que forjar, né, o julgamento, elas vão passar por aquilo que elas queriam que o réu passasse. Se fosse digno de morte, da forma que ele iria ser executado, as testemunhas falsas são executadas da mesma forma. Divulgação, ser também instrumento de testemunho de justiça e amor para as nações, divulgando a Torá. Olha só que interessante, Devarim 4, 5 a 9. Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o eterno meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides herdar, guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria. A Torá é a nossa sabedoria. Quando a gente começar a estudar a Torá profundamente, e não anular nada do que está aqui, ela é luz para nós, ela é sabedoria para nós. Nós temos tantos livros de sabedoria, Provérbios, Eclesiastes, Salmos, as histórias, os escritos, os profetas. Isso tem que incorporar a nós, porque a própria palavra diz que isso será a vossa sabedoria. No abrir da tua boca você vai falar palavras de Torá. E na verdade não são palavras nossas, são palavras inspiradas pelo Ruach HaKodesh. São palavras que quando caem no coração do homem, é como uma bomba. Aquilo transforma, são transformadoras. Baruch Hashem, Jacob. E o próprio Devarim, como você está comentando, o Moshe fala para a nação assim, para a nação de Israel. Sendo assim, cuidar de obedecer a eles e praticá-los, pois dessa maneira todos os demais povos observarão a sabedoria e o correto juízo que tendes. E ao ouvir todos esses decretos, os povos dirão, em verdade, essa grande nação é constituída de um povo sábio e inteligente. Porque que grande nação tem um Elohim tão próximo e pessoal como o eterno nosso Deus, sempre que invocamos? E qual grande nação tem leis, preceitos tão justos como essa Torá que eu vos estou apresentando nesse dia? Baruch Hashem, é o texto que nós estamos lendo, né? E os olhos dos povos verão essas leis. Então, quando nós anunciamos as palavras de Torá, nós estamos cumprindo com aquilo que foi designado para o povo de Israel. E será o quê? Sacerdote dentre as nações. Porque o sacerdote não era somente aquele que fazia o corban, acaparar no animal. Sacerdote é aquele que sentava e explicava a lei. Sacerdote é aquele que mostrava, que ensinava as crianças, que mostrava a Torá, que mostrava as coisas para o povo. Por isso que a herança dos levitas é o eterno. Porque eles tinham que ficar o dia inteiro estudando Torá e ensinando Torá. Não era só na hora do acaparar. Era ensinar o povo. Esses levitas eles estavam dentro das 12 tribos, em cidades espalhadas por 12 tribos. Para quê? Para que aquelas pessoas tivessem acesso ao estudo da Torá. Porque comerciante, aquele agricultor, ele levanta de manhã e vai trabalhar. Agora, qual que é o trabalho do levita? Estudar e ensinar. Lembrando que eles não tinham o privilégio que temos hoje
alguns, o cânon judaico, né? Ou seja, não era várias cópias, né? Era raro, as cópias que tinham eram concentradas em algumas cidades, né? Exatamente, não tinha, por exemplo, escritura nas casas. Tinha escritura nos centros de ensino, né? Os centros de ensino. Ok, a Torá também nos diz que a esses que têm autoridade não podem abusar da autoridade. Não podem abusar da autoridade. O poder nas comunidades são dados para o bem de todos que prevalece sobre o bem individual. O todo tem que prevalecer sempre sobre o indivíduo. Se nós temos o indivíduo de um lado e o bem da coletividade, nós temos que optar para quem? Para o bem da coletividade. Por isso que o indivíduo muitas vezes tem que se submeter a certas coisas. Infelizmente tem pessoas que não podem usufruir de um cargo de poder. Por isso que a própria Torá diz para que a gente seja tardio em impor as mãos. Às vezes a pessoa tem dons, mas não é só o dom que precisa. Ele tem que ter amor pelas ovelhas, ele tem que ter amor pela comunidade. Porque senão ele vai usufruir, ele vai ter o poder para ele mesmo. E não para o bem da comunidade. O que Yeshua falou? Os líderes são aqueles que vão servir. Não é verdade? Então a gente tem que se anular toda hora para o bem da comunidade. Para o bem às vezes daquele mais fraco, daquele que não tem tanta entendimento da palavra, aquele jovem, aquele que ainda está engatilhando nos caminhos do Eterno. Então nós temos que nos anular, deixar de fazer muitas vezes a nossa vontade, os nossos gostos, para fazer o gosto do todo. Né? Fazer o quê? Não somente o gosto do todo, né? Tem que fazer o gosto da Torá, o gosto de Deus, né? Mas muitas vezes você está dentro das coisas do Eterno, mas você faz de uma forma com que aquelas outras pessoas tenham também uma satisfação. E não somente da sua forma, mas estamos em comunidade. Eu me lembro uma ocasião onde eu estava ainda no sistema antigo e o grupo de louvor só fazia estilos de música que agradavam o grupo, entende? Era mais jovem, entendeu? Então o pessoal mais antigo ficava assim, restrito a ter assim uma música, de 8 músicas que eles tocavam, uma música era uma coisinha mais tranquila, o resto era mais... entendeu? Então, o líder mesmo chamou, eles falaram, poxa vida, né? Vamos, né? Porque o Eterno não importa, o importa é o coração. Se você está, sabe, tem dentro do coração uma sinceridade, está fazendo daquele louvor, daquele cântico, algo digno de ser chamado adoração, você adorar com o espírito e em verdade, não importa para ele, eu creio que não importa para ele se é algo mais rápido ou mais devagar, se é um ritmo que não seja escandaloso, né? Moderado, né? Que não seja, tem que ser tudo dentro assim, do negócio. Mas não importa. O Eterno está olhando para o coração. As pessoas, conforme a sua cultura, que elas vão ver, vão se agradar mais. É lógico, né? Então, muitas vezes a gente tem que dividir, tem que abrir mão